Olha, pessoal, há alguns dias nós começamos a edição do SBT Rio Grande falando de política e o programa de hoje não é diferente. A gente dá seguimento a uma série de entrevistas com senadores gaúchos iniciada este ano. Hoje nós recebemos aqui no estúdio a senadora Ana Amélia Lemos, do Partido Progressista. Muito bom dia, senadora. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Muito obrigada, meu caro Chamali, meus caros telespectadores. É uma alegria. Senadora, a senhora veio ao Rio Grande do Sul numa semana de Expo Inter. Hoje um dia emblemático, difícil para os servidores. A senhora concorreu ao governo do Estado e durante toda a campanha pôde conhecer de perto, né, as dificuldades das finanças do Rio Grande do Sul. Como a senhora vê essa situação de parcelamento de salários dos servidores do Executivo, essa greve anunciada e essa situação difícil das escolhas que o governador Sartori tem feito até o momento? Olha, Jamali, os telespectadores devem estar sabendo, a situação das finanças do nosso Estado ela é histórica, mas foi agravada dramaticamente no governo passado e agora o governador Sartori, que teve o meu apoio, está enfrentando exatamente a realidade dura e o pior de tudo é atrasar o salário do servidor. Então você vê os relatos das pessoas, é uma situação extremamente difícil e ele está numa escolha também complicada, pagar o salário ou pagar a união da dívida que é impagável pelos juros exorbitantes. Então é uma situação complicada que em setembro de 2014, em plena campanha eleitoral, eu fui alertada de que em março o governador que assumisse não teria receita para pagar a folha de pagamento dos servidores do nosso Estado. É muito complicado. Nós estamos no Senado trabalhando intensamente de um projeto que é assinado pelos 3 senadores, mas é uma tentativa de resolver isso. A gente tem que entender o cenário político, porque praticamente todos os estados e a maioria dos municípios está vivendo neste momento. E eu considero, Chamali, a crise federativa tão grave e tão aguda quanto a crise política e a crise econômica de nosso país. A senhora entregou um projeto, foi aprovado no Senado, né, de uma responsabilidade fiscal mais ampliada, evitando que a União e os estados, e os municípios possam produzir projetos sociais sem ter a previsão de receita. Queria que a senhora ampliasse um pouco mais isso. Não necessariamente projetos sociais, não. Qualquer tipo de iniciativa que você vá ter gasto sem ter a receita adequada para cobrir aquele gasto que você está criando. Por isso também que nós estamos nesta crise, porque houve digamos, um descontrole total entre a receita e a despesa, como na casa da gente, né? Mas não tem novidade nenhuma nisso. Então você não pode gastar mais do que você recebe. Isso aí nunca fecha essa conta. E é o que está acontecendo no setor público brasileiro, a falta de competitividade. Não é esse freio, a PEC 84, que eu estou muito feliz, hoje ganhou um editorial do jornal Estado de São Paulo, cujo título é Festa com Chapéu Alheio. Por que isso? Porque a União cria programas, então ela faz a parte bonita, boazinha, mas quem tem que executar é o Estado ou o município. E aí, de onde ele vai tirar o dinheiro? Então, há a ideia de que a União, quando fizer isso, tem que dar o dinheiro para o Estado executar o município. Então, essa é a primeira coisa, não fazer a festa com o chapéu alheio. A festa é a União, o chapéu alheio do governador ou do prefeito. Então, a PEC 84, que foi aprovada com o apoio da oposição e do governo, ela teve exatamente digamos, a compreensão de que a gente tinha que encontrar um caminho de colocar um freio na gastança do setor público para evitar que o cidadão seja chamado a aumentar imposto, seja ICMS, seja IPI, seja a volta da CPMF, que foi criada para resolver o problema da saúde, e a saúde continua na UTI no Brasil. Nós acompanhamos, vamos mostrar daqui a pouco, senador, o pronunciamento do governador José Ivo Sartori, que durante essa entrevista no Palácio indicou que o projeto que aumenta a retirada dos depósitos judiciais de 85% para 95% vai ser encaminhado essa semana ainda para a Assembleia. É, na sua opinião, a saída mais emergencial para, digamos assim, criar um antídoto para essa crise? É evidente que é emergencial, ela é de curtíssimo prazo. Veja que se o Poder Judiciário fosse ágil, nós estaríamos numa situação de absoluta e total insolvência, porque aí esse dinheiro que é para honrar aquelas decisões judiciais em relação a demandas.
Então é o depósito que as partes que estão em litígio colocam lá no Poder Judiciário. Então ele só pode fazer isso agora com essa decisão que foi tomada pelo Senado Federal, aliás, numa emenda do José Serra, que só o Rio Grande, poucos estados tinham uso dos depósitos judiciais e ela ampliou para todos. Então constitucionalizou essa matéria e agora o Estado então recorre para aumentar o percentual de uso do recurso do depósito judicial para efeito de custeio. Custeio, não é nem um investimento, é custeio, é pagar a folha. Então, realmente, isso é muito complicado. Antes se usou empréstimo do Banco Mundial e do Banco Interamericano também para custeio, que é uma coisa que qualquer gestor entenderia que é uma coisa de alto risco. Agora, o que mais, além desses projetos que a senhora tem apresentado, os outros dois senadores podem fazer para aliviar um pouco mais essa sensação de impotência do Rio Grande do Sul? Lá em Brasília, essa relação que está difícil, né, com o ministro Joaquim Levy, os ministros do STF, enfim, é uma situação de muita calamidade do Estado. O que o Senado pode fazer em relação a isso? Há um caminho que o Executivo está tomando, que é a questão da judicialização. E é o Supremo em judicializar, como já fizeram o prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, que é do PT, e o prefeito do Rio, o Eduardo Paes. Eles nem discutiram, foram lá direto na Justiça e essa questão do acordo com a dívida. Nós, os três senadores, o senador Paim, o senador Lazier e eu, nós assinamos, os três senadores, está na CCJ, um projeto que trata de renegociar a dívida do Estado com a União. Mas isso vai valer para todos, e ela tem efeito retroativo. No frigir dos ovos, a União tem que devolver dinheiro para os Estados. Como o impacto disso, ele terá um grande efeito sobre as finanças gerais, então ele vai ser trabalhado com muita intensidade. As dificuldades nós já sabemos que são muito grandes. Então esse é o nosso espaço. E estamos trabalhando também na questão federativa, como essa da minha PEC 84, é um dos elementos, e ajudando em todas as demandas do governador. Ele tem ido lá, tem ido à bancada, a bancada tem sido solidária dos partidos de oposição, todos os partidos, eu sou testemunha, todos os deputados têm dado integral apoio ao governador pela dificuldade que nós estamos enfrentando. Então, algumas sugestões, cobrar dos sonegadores, ter uma redução maior dos gastos desnecessários, para assegurar, pelo menos, o pagamento integral do salário dos servidores. Mas é um momento muito difícil que o nosso Estado está atravessando. Sexta-feira estaremos aqui na Expo Inter, hoje estarei lá à noite, mas sexta-feira faremos uma audiência pública a partir das 14h para tratar da questão de defesa agropecuária. O Brasil está indo numa situação de protagonismo, é o maior exportador da cadeia produtiva da carne, o Rio Grande do Sul é um estado importante, então vamos debater esse tema a partir das 2h e vai até às 5h com transmissão pela TV Senado. Rapidinho, senador, o setor primário, Semana de Expo Inter, pode ser a válvula de escape da economia gaúcha? Continua sendo, Chamari, continua sendo. Por isso que eu digo sempre, é preciso dar ao campo. E aqui fala a presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, uma pessoa que sempre olhou com atenção para o setor agropecuário. O Rio Grande do Sul e o Brasil dependem desse setor. É a máquina, a locomotiva da economia. O único setor que está dando boas notícias para a economia brasileira. Este e a área de TI. E vamos produzir, o Brasil, 215 milhões de toneladas de grãos. Tá certo. Os números do setor primário longe da crise. Agradeço muito a sua presença. Chamari, muito obrigado. Obrigado a todos os amigos do SBT. Tá certo. Bom retorno a Brasília. Bom trabalho lá com os outros dois senadores.